Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Agradeço a audiência de vocês e peço que nos sigam nas redes sociais @Triciatados e no YouTube Programa Triciatados. Se inscrevam, ativem o sininho, curtam, compartilhem e comentem. A sua participação é muito importante para nós. A nossa entrevistada de hoje é uma pessoa muito reconhecida em toda a cidade pelo seu trabalho na medicina de imagem, doutora Vera Frota. Doutora Vera, é isso mesmo? Chama medicina de imagem? Não. Não, pode ser sim. Pode ser? Quando eu comecei a fazer essa especialização, era só conhecida como radiologia, né? Sim, na época era, né? Porque na realidade, na época tinha só o raio-x, e aí começou o ultrassom, e logo em seguida veio a tomografia, a ressonância. PET scan, e hoje em dia... Aí mudou. E aí é chamado de imaginologia. Imaginologia, nossa. Então, medicina de imagem, imaginologia, está correto, está bem atual. Então, tá certo. Doutora Vera, como foi na época que a senhora estudou, né? Era uma coisa muito rara ser radiologista, né? Principalmente, nós tínhamos o quê? 2 aqui em Manaus? Nós tínhamos, na realidade, na época que eu era estudante, tinha o doutor Amin, né? Sim, Amin Said e a radiodiagnóstico, né? Isso, com a doutora Mari Neves. Isso. Então, o que foi que lhe inspirou a trabalhar nessa área? Como você falou, realmente era difícil na época. Era muito difícil. Até porque na graduação, na faculdade de medicina, nós não tínhamos assim muito essa área. Não tinha professor de radiologia? Não tinha. E eu já estava no 5º ano e eu estava procurando qual a especialização que eu queria fazer, e eu conheci um radiologista, que era mineiro, mas que tinha se formado na Federal do Rio de Janeiro e tinha vindo para cá, depois da residência. E ele era, como todo mundo que inspira outras pessoas, ele era apaixonado pela radiologia. E ele apresentava de um jeito assim tão divertido, tão empolgante. E ele dizia para a gente que era a especialidade mais importante que tinha na medicina. E você, através dele, você acreditava. E foi mais ou menos assim. E naquela época nem tinha essa importância tão grande em todas as áreas da medicina, né? E realmente ele já tinha essa visão. Essa visão, ele já vendia como sendo a especialidade mais importante. Na época ele trabalhava no Hospital Tropical, no SECOM, e aí eu comecei a acompanhar para saber se era aquilo que eu queria. Então, e na época só tinha raio-x mesmo. Sim, eu me lembro que ou era a Minside ou era a Mari Neves, né? E aí ele dizia assim que com o raio-x ele dava diagnóstico em tudo. Tudo? Em todas as áreas, tudo que pedia. Aí, por exemplo, ele mostrava, olha aqui, esse paciente está com tosse, tudo, olha aqui um raio-x. Isso daqui é tuberculose. Tá vendo? Então eu já dei o diagnóstico, agora só é tratar. Então aquilo ele vendia com uma empolgação tão grande, e ele dizia assim, você tem contato com todas as áreas. Mas é verdade, né? Mesmo só com raio-x. Você tem um serviço de diagnóstico complementar para todas as áreas, né? E foi acreditando nisso que eu, na realidade, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu digo, eu realmente me apaixonei pela especialidade. Eu acho que o normal é que se apaixone, né? Agora nós estamos falando de uma época nossa, que as pessoas escolhiam um curso realmente por paixão, né? Então, algumas eram apaixonadas por literatura, escolhiam letras, outras eram apaixonadas por livros, iam ser bibliotecárias, algumas por filosofia, iam ser filósofas, coisas que hoje essa geração nem pensa em como possível profissão mais, né? Hoje já é uma geração mais preocupada
qual vai ser o ganho e a rentabilidade daquela profissão. Mas nós estamos falando de uma época onde realmente se apaixonava, as pessoas se apaixonavam e os professores sempre eram a inspiração, né? Então você observava, por exemplo, o professor da cadeira tal inspirava milhares de pessoas a seguirem aquele caminho dele, né? Mas existia uma crença muito grande, na época, eu me recordo muito bem, quando eu também quis estudar medicina, de que medicina era uma carreira dificílima para a mulher e que a radiologia era perigosíssima pela radiação. Pela radiação e pela questão dos filhos que poderiam vir a ter problemas. Enfrentou também esse tipo de problema na época das pessoas tentarem dissuadir ao falar que você poderia ter filhos com problemas, de que a radiologia não era uma coisa adequada para a mulher, enfim, uma série de coisas que você com certeza ouviu, porque eu ouvia, né? E que era, enfim, uma coisa que hoje a gente vê que existe radiação em qualquer lugar, né? Exatamente. Não houve esse problema? Não, houve uma parte. Algumas pessoas diziam assim, olha, você vai lidar com radiação, então os radiologistas depois de alguns anos desenvolvem linfoma, desenvolvem leucemia, mas na época eu não ligava muito para isso, sabe? E sobre filhos, por incrível que pareça, eu não queria ter filhos. O quê? Quando eu terminei a faculdade, eu não queria ter filhos, eu queria só me dedicar, eu achava que eu tinha que me dedicar à medicina, e para se dedicar à medicina você não podia, tinha que ter abrir família. Mão da maternidade. Exatamente. Tentei até com alguns colegas laquear as trompas, ligar minhas trompas, mas eu era muito nova, não consegui e fui para a residência. É sério isso, Vera? É sério. Aí as minhas filhas fazem o seguinte, era uma mulher que não queria ter filhos e teve 3. Imagina se quisesse ter, mas teria tido uns 10. Esses conselhos aí foram por parte da tua família ou foram por parte de colegas, de dizer que não seria uma boa ideia associar radiologia à maternidade? Não, era minha mesmo, era uma ideia minha, nada da família, nada de colegas. Eu achava que para eu ser uma excelente profissional, eu teria que talvez me dedicar, não dava para criar criança, educar, sabe, disponibilizar filhos. Os filhos dela são educados ao nível fora do comum, né? Mas a dedicação à maternidade hoje em dia é vista de uma outra maneira. A gente está falando de uma época que, para você ser boa mãe, implicaria em ser uma mãe que abdicasse, né, de boa parte da sua vida profissional. Do tempo, né? Teria que ficar em casa, cozinhar, fazer muitas coisas que realmente eu não fiz, né? Mas só pegando o gancho de filhos, por exemplo, eu tenho várias empresas, mas se você perguntar o que foi mais difícil na minha vida, ter mais de 200 funcionários, estar integral na clínica, ter problemas diários, para mim, o mais difícil até hoje foi educar os meus filhos. Mas também, vamos combinar que o padrão de educação que você deu aos seus filhos é bem mais elevado do que a maioria das pessoas, né? Eu não digo em relação a isso, eu digo assim, que eu vim de uma família muito humilde. Eram aulas dia e noite, eram muitas atividades extracurriculares. Né? Não, mas eu não digo isso. Eu vim de uma família humilde, então eu acho que quando você é assim, você corre muito atrás. Você quer muito crescer, você quer muito melhorar. E eu via, assim, meus filhos com uma certa facilidade. E eu ficava com medo de, por exemplo, o fato de ter essa facilidade
prejudicar em termos deles não terem interesse de formar, deles terem preguiça de estudar, de não ser alguém. Sabe aquele negócio? A mãe chegou onde chegou, mas os filhos não chegaram. Então eu sempre fui muito rígida. Aquela antiga crença. Exatamente. De pai rico, filho nobre, neto pobre, que a gente construía uma geração e a outra estragava, que era eu não estou nem falando em termos de riqueza, eu estou falando em termos de riqueza intelectual, né? Por exemplo, eu fui para a faculdade, eu fiz especialização, eu trabalhei sempre muito, e aí ter uns filhos que não quisessem estudar, que não quisessem trabalhar. Uhum. Então eu sempre fui muito dura. E a outra coisa que eu sempre me cobrava é, como eu tinha pouco tempo, então quando eu chegava em casa, eu me dedicava de corpo e alma. Ainda tinha esse detalhe, né? A gente carregava uma culpa, né? Essa culpa sempre. Hoje menos, mas sempre. Mas, doutora Vera, a senhora iniciou a sua residência em radiologia e já pensou em vir abrir uma clínica ou Não. pensou a princípio em trabalhar em uma clínica já existente? De jeito nenhum. Eu fazia radiologia e a partir do 3º ano eu vinha passar férias em Manaus, mas já contratada pelas clínicas daqui, então eu vinha de férias e eu trabalhava o mês inteirinho. Então eu trabalhei durante, eu acho que 2 ou 3 férias na clínica de radiodiagnóstico da doutora Maria Neves. Sim, sim. Então quando eu aprendi o raio-x, eu vinha fazer raio-x. Quando eu aprendi ultrassom, eu vinha fazer ultrassom. Quando eu aprendi tomografia, eu vinha fazer tomografia. Então eu sempre trabalhei E tomografia era uma coisa totalmente nova, né? Isso. E que com certeza havia uma dificuldade muito grande dela encontrar um profissional. E aí eu fiquei 5 anos no Rio, que eu fiz na Universidade Estadual, na UERJ do Rio de Janeiro, e já estava pensando até em não voltar. Mas aí o Rio já naquela época começou a ficar muito violento, e eu digo não. O Rio não é para amadores. Não, não era para amadores. Aí eu digo não, eu vou voltar para minha cidade, eu vou criar meus filhos lá, E surgiu a oportunidade de montar a Prodimagem. Aí eu voltei. Nós vamos pedir um minutinho de comercial e a gente, no próximo bloco, volta para essa segunda parte da sua história, que é a criação da Prodimagem. A gente volta já já. Voltando aqui para esse segundo bloco com a doutora Vera Frota, da Prodimagem. Doutora Vera, nós falávamos da sua vida antes da Prodimagem e agora vamos falar um pouco da criação da Prodimagem. A Prodimagem, nós vamos completar esse ano 31 anos, em setembro. A Prodimagem começou bem pequena, na casa que era dos meus pais, onde nós morávamos. Minha mãe passou a morar no subsolo e eu fiquei com a parte... Ocupei da rua, né? No subsolo, que era nível abaixo da rua, e eu fiquei com o nível da rua e minhas irmãs já casadas, morando fora, acho que tinham só 2 que moravam com a minha mãe, passou a morar no subsolo, e eu abri a Prodimagem lá em cima. Quem vê hoje a Prodimagem, minha casa não era daquele tamanho, era só uma portinha, né, que eu fiz da garagem à entrada, e nós começamos com um raio-x, que já era um raio-x que eu trouxe do Rio de Janeiro, que era um raio-x já usado, mas na época era um raio-x ainda muito bom. Um ultrassom, que eu comprei um ultrassom portátil bem pequeno, e o grande lançamento era a mamografia de alta resolução, que era uma mamografia diferente que não tinha em Manaus. Então eu comecei chamando a atenção para isso daí. Aí mudei até o nome
que na realidade tudo era mamografia, mas eu disse, eu tenho que mostrar que a mamografia é diferente. Então eu colocava que era uma mamografia de alta resolução, porque era feita num aparelho diferente. É porque aquela época a mamografia machucava, Isso. Era um exame que todas temiam, né? Era feito ainda com aquela manivela, que você apertava a mama da paciente usando uma manivela, e esse aparelho, ele já era diferente pela qualidade, por menor radiação, e também porque ele era pneumático, então você apertava e o aparelho descia sozinho, automático. Então foi aí que começou e daí foi... Mas lembrar que eu esperei 2 meses para o primeiro paciente aparecer. Sério, doutora Isso, Vera? 2 meses. Nós trabalhávamos... Outra coisa que nós fizemos foi... Tudo começava a partir de 8 horas da manhã em Manaus e fechava na hora do almoço. E nós fomos a primeira clínica para começar às 7 horas da manhã e ir até 7 horas da noite, sem fechar na hora do almoço. Então era outra coisa diferente que nós tínhamos. E depois a clínica começou a funcionar também à noite, né? Isso, trabalhei durante muitos anos de sobreaviso, atendendo emergência, atendendo pacientes vindo de hospitais públicos, tudo. Depois nós paramos de atender assim de madrugada. E a mãe nessa época foi despejada? Ela foi crescendo, a clínica foi crescendo e depois a mãe passou para outro lugar para morar. Ou seja, foi literalmente despejada. Quase isso. Eu me recordo da sua casa antes, né? Por conta das suas irmãs, na escola ainda, né? De passar, e como era uma casa, gente, uma casa padrão, uma casa de família, né? E ela começou na parte de cima, né? E depois, hoje você olha para a imagem e é um grande edifício. Mas se você pegar o elevador e ir para a parte de baixo, ali foi que a mãe ficou morando, né? Isso. Aí, depois desses 2 meses, até esses 2 meses do primeiro paciente, a senhora não pensou em desistir? Não. Quem me conhece assim um pouco é minhas filhas que falam, desistir não existe no dicionário dela. 2 meses é preocupante, né? Mas aí, nesses 2 meses, eu sabia que eu tinha que fazer convênios. Então, eu dava saídas, eu visitava os meus professores para dizer que eu estava funcionando, que eu tinha voltado da residência, o que eu tinha para oferecer. Porque só se trabalhava com indicação de outro médico naquela Exatamente. época. Então, o que eu tinha para oferecer? Então, eu ia de porta em porta, ficava nos consultórios, esperava, explicava, mostrava o que nós tínhamos. E, enquanto isso, eu ia começando a procurar convênios. Né? Então, eu ia no distrito, ia nos locais onde tinha, ofertava. E, nesse tempo que me sobrava muito tempo, então eu ia fazendo isso daí, conforme você vai conseguindo os convênios, você vai começando a divulgar, que na época não tinha nada disso, tipo, pela internet, nada, era o boca a boca e pessoalmente. Não, e outra coisa, só havia credibilidade quando indicado por um médico, né? Isso. Porque, assim, você poderia montar uma clínica excelente. Se o especialista não indicasse, o paciente não iria. Ele sempre ia para onde ia indicado. Por recomendação do médico, para fazer ultrassom, para fazer um raio-x, para fazer um exame contrastado, ele dizia, olha, vai em tal local para você fazer esse exame. E aí eu comecei devagar e fazendo os exames eu dava o retorno para os colegas, que seriam os médicos solicitantes. E foi assim, a Prodimagem durante, eu acho que mais de uma década, talvez até com 15 anos, ela não tinha propaganda, era só o boca a boca mesmo. E o paciente que era bem tratado, tudo, e aí foi crescendo. Não, e também milhões, eu me lembro de várias ocasiões do paciente internado em urgência, o hospital entrava em contato e nós íamos no meio da noite e atendia, aquilo realmente ficava no reconhecimento daquela família ou do hospital de que havia aquele atendimento na hora que fosse necessário, né? Então, isso fez com que fidelizasse muita gente, né? Principalmente quando nós começamos a fazer a tomografia. A tomografia, eu acho que foi assim... Foi. Que
que nós já tinha tomografia, a doutora Marineves já tinha tomografia, só que ela não fazia urgência. E aí eu queria fazer o diferencial até para conquistar o meu espaço. Aí eu digo, não, eu vou começar a fazer urgência. E a área de neuro, né, que era os AVCs, os traumatismos, que eram urgências máximas que não podiam esperar para outro dia, os hospitais sempre entravam em contato com a doutora Vera para atender essa emergência, e aí eu acho que isso foi o que fez com que a clientela fosse ficando totalmente agradecida e o reconhecimento máximo àquele atendimento ali feito, né? Porque, gente, os hospitais não tinham tomografia, né? É verdade. A tomografia existia tanto na Marineves, que funcionava, eu acho que de 7 às 13, talvez, que eu me recorde mais ou menos, não tenho certeza, e que me lembro que era uma espera muito grande, você tinha que marcar com urgência, com antecedência, e a doutora Vera que atendia nesse sistema de emergência, né? E aí, a Prodimagem foi crescendo, doutora Vera, e vai contando. Depois da tomografia veio a ressonância. Isso, veio a ressonância. A primeira ressonância que nós compramos foi dentro de um container, foi o lançamento, né? Que era mais prático de colocar, por causa da blindagem e tudo. E aí aumentamos, devido ao volume, graças a Deus, o número de pacientes, nós compramos outros aparelhos de ultrassom, compramos mais aparelhos de raio-x, colocamos outro tipo de tomógrafo, até hoje que nós temos o tomógrafo digital com tomossíntese, né, que também é uma novidade atualmente. E foi assim, sempre crescendo e aumentando. E aquele exame que é um superior à mamografia, que chama como? Que agora vocês têm disponível? É a tomossíntese, é como se fosse uma tomografia da mama, feito no próprio aparelho da mamografia, mas com esse detalhe, né? O que a tomossíntese tem de plus da tomografia? Da mamografia. Desculpa, da mamografia. A mamografia você tira 2 incidências do seio, né? Crânio-caudal, médio lateral, e você tira tipo uma foto geral da mama. Eu sempre comparo a mamografia como se você estivesse tirando uma foto, a mama da paciente fosse um bolo. Você tira a foto do bolo. E o que a tomossíntese é? É um exame que você faz com com 20 segundos. É muito rápido. E que ela tira várias imagens, vários cortes da mama. Então a tomossíntese é como se fosse várias fatias do bolo, o bolo todo fatiado. E então você tem uma acurácia, uma capacidade de diagnosticar o câncer de mama. Ele sobe de 40% chega até 50% acima da capacidade só da mamografia. E de uma forma totalmente precoce, né? É, precoce e bem melhor. O tratamento faz, o tempo nesse caso, né? Faz uma diferença muito grande, né? Muito, muito. Eu sempre digo que às vezes as pacientes falam assim, mas eu faço mamografia para prevenir o câncer de mama. Na realidade, você não faz mamografia para prevenir, porque a mamografia ela não faz com que você evite o câncer não apareça. A mamografia ela é um exame para diagnosticar o câncer de mama menor possível, mais precoce possível. Que aí o tratamento cresce o índice de cura absurdamente, né? Isso, com diagnóstico precoce você pode ter a cura, você pode ter a diminuição da mortalidade. Doutora Vera, depois desse grande sucesso da Prodimagem, a Prodimagem não ficou mais sendo uma, né? Hoje a senhora tem mais de uma unidade da clínica, né? Nós temos 6 unidades. Nós temos uma em Itacoatiara, que não tem tomografia ainda, mas é o nosso próximo projeto. Tem ultrassom, consultas, raio-x, mamografia e exames cardiológicos.
Aí nós temos, a matriz fica na Tapajós, onde era a minha casa, que é a maior de todas. Onde a mamãe foi despejada. Onde a mamãe foi despejada. E aí nós abrimos uma outra no Crystal Tower, que fica ao lado do Manauara. Começamos lá, tem ressonância, tomografia, mas sempre em todas as unidades a gente tem um aditivo, uma coisa diferente. Então a do Crystal Tower nós temos o PET scan, que é aquele exame para... quando a pessoa tem câncer, ela vai fazer todo o exame da cabeça aos pés para ver se o câncer espalhou, se não. Então é mais direcionado para o setor oncológico. Tem outras indicações, mas essa daí é a principal. E aí nós abrimos uma outra unidade no 5º andar, que é o espaço FAME, que eu queria, assim, eu sempre quis criar um canto só para as mulheres, que elas pediam sugestão. Então, aquele espaço, todos os funcionários que estão lá são mulheres, da recepção. E ele tem todos os exames que as mulheres precisam fazer periodicamente, né? Isso. Então tem desde a consulta com o ginecologista, o preventivo pode ser colhido lá, o DIU pode ser posto lá, tem o ultrassom 3D, tem o 3D, 4D, tem o morfológico, tem o obstétrico com Doppler, tem a mamografia e a tomossíntese que fica lá. E densitometria também. Doutora Vera, a gente vai ter que terminar essa entrevista, mas eu gostaria de terminar isso com uma recordação que agora eu tive, lembrando que há um tempo eu fui fazer uma ressonância da coluna no Rio de Janeiro e o meu marido me liga no final do dia para saber como tinha sido, né? Eu falei assim, não é uma prodimagem, mas deu para fazer o exame. E ele gosta de utilizar isso como piada comigo até hoje, porque eu fui fazer numa clínica chiquérrima, mas não era uma prodimagem. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.